e eu queria compartilhar um pouco sobre a presença de Deus. Amém? Amém. E o texto base está lá no comecinho, em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 33. Esse texto de Êxodo, na minha Bíblia, versão NVI, a nova versão internacional do celular, ela é intitulado, nos primeiros versículos, de 7 a 11, de Tenda do Encontro. E dos demais versículos, de 12 a 16, na minha Bíblia física, tem intitulado aqui esse trecho de Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés roga a Deus a sua presença. Eu queria ler com vocês a partir do 7 até o 16. Que diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda de tenda da congregação, ou tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aí continuou 12 até o 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Essa é a conversa de Moisés com o Senhor. Disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Foi o que o Senhor respondeu a Moisés. Ele disse: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Esse trecho da palavra é um trecho muito forte. No momento onde Moisés, já tendo sido chamado pelo Senhor, convocado pelo Senhor para libertar o povo, libertou o povo. Na linguagem das crianças, o povo fez uma bobeira. E aí Moisés vai conversar com Deus, tem uma conversa com o Senhor na tenda do encontro. E Moisés, na sua maturidade da caminhada com o Senhor, já percebe que existe algo essencial para a vida dele e para a do povo, que é a presença de Deus. Ele entende o valor da presença de Deus. E ele vai conversar com o Senhor justamente para rogar a presença do Senhor. Ele sabia que nada ia adiantar se ele conduzisse todo aquele povo sem o Senhor na frente, sem o Senhor protegendo, sem o Senhor estar guiando, sem o Senhor
está revelando os caminhos. Ele diz assim sobre caminho. Me faça saber neste momento o teu caminho. E tem um versículo em Isaías 55 que o Senhor revela que os caminhos dele são mais excelentes do que os nossos. E os pensamentos dele também são mais altos e excelentes do que os nossos. E esse é um princípio base para a gente entender que a gente precisa do Senhor. Porque a palavra mesmo diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Também fala que o coração do homem é enganoso. O Senhor, ele revela, ele ensina, ele guia. E Moisés sabia disso. E por isso ele disse: Senhor Deus, esse projeto aqui só faz sentido contigo. É todo mundo junto ou nada. Eu volto. Não adianta eu subir sem ti. E sem o Senhor andar com a gente. E ele diz assim. E outra coisa, nós não somos separados de todos os povos da terra. E essa é o plano de Deus até hoje, para mim e para você. Ele andar conosco. Estarmos na presença dele. E ele, de alguma maneira, nos separar de todos os povos da terra. Em que sentido? É fisicamente? Para onde é que a gente vai, né? Será que ele vai nos colocar em algum país, algum lugar, e vai tirar todo mundo de lá? Como fez com o povo de Israel em Canaã? Não, aquilo é passado. Como o Senhor vai nos tirar e nos santificar de todos os povos? Num momento tão sensível da humanidade, onde todo mundo está junto agora, com a internet, a globalização, as tecnologias, né? As tecnologias da engenharia, as pessoas conseguem voar e chegar em outro lugar em horas. E você consegue falar com pessoa do outro lado do mundo sem um atraso, sem um atraso perceptível. Você fala com a pessoa do Japão e você está falando quase em tempo real. E a ideia é que como é que o Senhor ele vai nos separar? Mas a ideia é ele nos santificar, nos separar para Ele. Mas é uma separação, meus irmãos, não física, é uma separação espiritual, é do nosso pensamento, é aquele princípio que está em Romanos 12, onde nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo lá fora, mas que a gente possa estar renovando a nossa mente segundo a palavra dele. Na informática tem um conceito, né? A gente tem celular, tem computador, aí às vezes tem aquela memória RAM, né? Memória RAM. Não é o RAM, o sapinho, né? Não é. É o RAM. E tinha um conceito, e ainda existe, mas era mais difundido, memória ROM, ROM. Então quem trabalha com informática conhece, o Anderson, os meninos aqui, que fizeram essa área de TI. Qual a diferença da ROM para RAM? A memória ROM, pastor Walter, é uma memória que já vem no computador e é escrita quase no hardware, sabe? Como se fosse escrita em pedra, sabe? E ela não se apaga. Ela não se apaga. Enquanto a memória RAM, ela é uma memória que vai chegando e ela é volátil. Você desliga lá, ela se apaga. Por que eu estou dizendo isso? Na nossa vida, às vezes, a gente tem essa coisa, né? A gente tem essa... Dizem que no nosso cérebro tem uma memória de longa duração e de curta duração. É como se fosse a RAM, né? E uma memória de longa duração. O fato é que muitas promessas do Senhor chegam na nossa memória RAM de curta duração e vão embora. E às vezes, não num dormir e acordar, mas ao longo de dias, de tempos, você vai esquecendo das promessas do Senhor. Você vai esquecendo o que o Senhor fala para você. E é necessário que a gente busque ao Senhor mais e mais, como Romanos 12. Olha, busque ao Senhor e vai renovando a sua memória RAM. Porque o mundo está colocando coisas não reais, coisas falsas
por meio das músicas, por meio das novelas, por meio de youtubers, por meio por vários meios, pela pessoa do lado, pelas turmas, pelo colégio, e vem coisa que você precisa estar discernindo na palavra, e estar recebendo e retendo só o que é bom, e retendo verdadeiramente. Então existem momentos que a gente se encontra com o Senhor e Ele renova isso e Ele tenta colocar isso de novo. Porque nós não fomos criados com coisas, pelo menos esses itens de memória, que você já nasce e já sabe de tudo. Você não já nasce cristão. Alguém vem e fala para você e você decide seguir a Deus. Senão não existiria livre-arbítrio. Então o Senhor não fez robôs e Ele deixa para você decidir. E é como a Juliane falou, a decisão é nossa. Nós vamos perceber aqui que existe uma parcela de responsabilidade da igreja. Existe uma parcela de responsabilidade do cristão, do discípulo. E às vezes a gente deixa só para o Senhor, Senhor, porque isso está acontecendo comigo. Senhor, por que isso aconteceu comigo? E muitas vezes foi uma falta de busca. Falta de tenda do encontro na nossa vida. Falta de buscar, entender e depois buscar e pedir e rogar, como Moisés fez, pela presença de Deus na nossa vida. Vou lhe dar um exemplo. Muitos de nós aqui fomos para o acampamento esse ano, 2020. E depois do acampamento, alguns foram atingidos por viroses, muitos doenças, e ficaram em casa. Aí começou a assistir televisão, começou a ouvir rádio, começou a ler jornal, ver internet, Instagram, YouTube, e aí as coisas do mundo foram renovando a sua memória RAM. E se você não for buscar Deus e buscar a presença dEle, buscar, Senhor Deus, eu preciso da Tua voz aqui, Senhor Deus, renova. Vai renovando, vai chegando coisas. É um fluxo de informações chegando em você. E alguns já foram atingidos. E os satanás, de alguma forma, chegam com dados inflamáveis. E alguns já foram. Existem várias coisas que podem nos atingir e nos distanciar da presença de Deus. Mas existem outras coisas que podem nos aproximar da presença de Deus. E esse primeiro trecho da palavra que nós lemos fala sobre um trecho de Moisés indo a uma tenda que se chama tenda do encontro ou tenda da congregação. É uma tenda especial, reservada especialmente para o encontro com Deus, para falar com o Senhor. E depois ele voltava ao arraial. E era muito interessante, Moisés ia, diz assim, todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que ele estava fora do arraial. E aí ele contou como é que era o dia a dia. Moisés saía para a tenda. Aí todo o povo se erguia e ia lá, vai Moisés. Aí eles ficavam em pé, cada um na sua tenda. Eles não iam com Moisés, salvo Josué. E aí eles iam, ficavam lá no lugarzinho dele, olhando, ele de costas dele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, aí acontecia algo sobrenatural. Aí descia uma coluna de nuvem e ficava à porta da tenda. E aquele povo via aquilo. Já pensou? Toda vida que você adorasse, que você orasse aqui na igreja, descesse coluna de nuvem e todo o bairro visse essa coluna de nuvem aqui. Pois bem, é isso que acontecia. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda adorava o Senhor. E Moisés falava lá com o Senhor, como se conversasse com um amigo. E aí ele diz, e Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então esse era um momento especial que Moisés encontrou para buscar o Senhor, para renovar sua mente, para buscar as promessas de Deus, para buscar a orientação de Deus, buscar a presença de Deus. E nós? Será que o momento especial e a presença de Deus é o acampamento 2020, 2019, 2018, é lá, e as coisas só acontecem lá e não vão acontecer aqui, não vão acontecer nos PGs, não vão acontecer na sua vida?
Ou a presença de Deus, ela pode ser conduzida e ela não é um lugar. A presença de Deus não é um lugar. Será que a presença de Deus é um estado, é uma condição? O fato é que Moisés tinha que sair até lá. E uma das primeiras lições que eu tiro desse texto é que a gente pode falar com Deus de várias maneiras. A gente pode falar com Deus indo para o trabalho, voltando do trabalho, de moto, sem moto, a pé. E tem muita gente que fala com o Senhor de várias maneiras, lavando roupa. E o Senhor pode falar porque tem o Espírito Santo e Ele fala o seu coração e você pode falar. Mas tem umas vezes que esse cotidiano, essa coisa, ela pode atrapalhar a sua conversa com Deus. E é necessário você se afastar um pouco. Moisés saía do arraial e ia para a tenda. E algumas vezes na nossa vida nós precisamos sair do arraial. Aprender a reservar tempos especiais com o Senhor. Porque senão aquilo que aconteceu no acampamento não vai acontecer na sua casa, na sua vida. Por que muita coisa abençoada acontece no acampamento? Porque você saiu para lá e se reservou para Deus. Reservou tempo, reservou você mesmo, você escolheu estar ali só para Deus. E Deus se agrada disso e vai lá, não tem jeito. Ele gosta disso e vai lá. Ele responde a você. O fato é que quando você volta, aí começa a redividir o seu tempo, a sua vida com milhares de coisas. E às vezes você vai deixando Deus de lado até o final do dia, e depois vai tentar orar no final do dia, e começa a oração e só termina de manhã, né? Porque já começa, dormiu. Senhor Deus, obrigado, mas dorme. Quando se lembra de orar, quando se lembra de buscar o Senhor, mas coisas o Senhor tem para revelar para você todos os dias. Direcionamentos todos os dias. Porque Ele disse que a palavra dele, no Salmo 119, é aquela palavra que ilumina os nossos passos. São coisas que podem acontecer no seu dia a dia. Mas também é a palavra aquela que ilumina o seu caminho inteiro. O Senhor te dá direção estratégica para amanhã, para depois de amanhã, para 2 meses, para essa década. Nós oramos no final do ano e o Senhor nos deu direcionamentos para mim e para a Juliane para essa década. E eu notei que foi algo para a década, foi algo para amanhã não, foi para a década. E a gente guarda, como o Timóteo falou, vamos escrever. E o Senhor direciona mesmo. Existe a palavra geral que está aqui na Bíblia, mas existem palavras específicas. Você busca em oração e o Senhor fala com você. Amém? É a presença de Deus. E ali, algumas palavras você só vai receber na tenda do encontro. É no seu lugar secreto. É naquele momento que você... E tempo e lugar que você reserva especialmente para Deus. Uma irmã falou e deu testemunho no acampamento, que está revisando uma salinha. Essa salinha é para estudo, mas também a salinha para comunhão com Deus. E certamente se ela e a família mantivesse compromisso e buscar o Senhor naquele lugar, aquele lugar será uma mini tenda do encontro. Mas, ao longo dessa palavra, dessa reflexão, você vai ver que a presença de Deus não é só um lugar. Amém? Mas nós não podemos deixar de tirar essa lição, de algumas vezes nós precisamos reservar um lugar e um tempo especial para Deus, para que Ele possa nos falar de forma especial, porque senão ninguém estava aqui junto agora. A gente poderia estar qualquer um na sua casa e a gente se reunir online, quem sabe? Ou então grava aqui, gente, aí ao longo da semana vocês ouvem a palavra e dizem lá amém nos comentários lá do YouTube. E aí vai dando certo. Aí depois pede oração, e tudo é assíncrono, né? Vai falando, o outro responde amanhã. Mas a gente se reúne agora porque essa reunião, ela atrai o Senhor. Essa reunião atrai a nuvem da presença de Deus. E essa nuvem nós não vemos hoje, mas nós vemos espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. E de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, não é isso?
E esses sinais acompanharão. Aí, curas, expelir demônios, e o Senhor dá essa força espiritual. O fato é que esse primeiro texto da nossa leitura fala da tenda e do arraial. E o arraial simboliza o nosso cotidiano, pelo menos nessa mensagem aqui. O pastor Walter já pregou sobre o arraial, o pastor Timóteo já pregou sobre o arraial. E não lembro se esse conceito vai bater com o do pastor Timóteo, mas nesse momento aqui nós estamos dando o exemplo de arraial como um cotidiano, como aquilo que pode atrapalhar e aquilo que precisa estar de lado para que eu possa buscar o Senhor. Tem uma colega da minha mãe, eu ia cortar o cabelo lá, e ela, quando era criança, e ela reservava um horário, tipo de 7 às 8. E ela entrava no quarto e orava e disse, olha, gente, se alguém quiser falar comigo, por favor, pede para esperar, só daqui a 1 hora eu posso voltar. E ela separava isso, e ela era muito fiel nisso. E você percebia a presença de Deus na casa dela, na vida dela. Você lá não receber só um corte de cabelo, mas muitas vezes o Senhor usava ela e ela fazia uma poda espiritual na sua vida. E isso acontece porque você busca a presença de Deus, aí você começa a carregá-la. É uma bênção isso. Pois bem, eu estava vendo a rádio, uma rádio secular, e tinha lá uma pessoa, uma psicóloga, falando sobre autocuidado. Autocuidado. O que é autocuidado? E por que nós precisamos disso? Ela diz que autocuidado é você cuidar de si mesmo. É você cuidar da sua vida sentimental, você cuidar da sua vida profissional, é você cuidar do seu corpo, é você cuidar da sua mente, aí você cuidar do seu espírito. Aí ela falou espírito, pastor. Às vezes é difícil, né, você ouvir a palavra, mas ir para o contexto espiritual, e ela disse que é importante. Só que para eles, cuidar do espírito é meditação, é buscar várias religiões. E a gente sabe que cuidar do espírito para nós é nós visitarmos a nossa tenda do encontro. É buscar a presença de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. Porque a gente pode cuidar do nosso corpo, a gente pode ir para a academia, a gente pode fazer esporte, a gente pode cuidar da nossa mente, a gente pode descansar, a gente pode buscar informações, conteúdos, mas a gente precisa cuidar do espírito. E ir à tenda do encontro, encontrar-se com o Senhor, é essencial, é cuidar do espírito. E eu diria que cuidar do espírito vem em primeiro lugar. Porque uma vez cuidando do seu espírito, o Senhor vai te dando estratégia, vai te dando sabedoria para você cuidar das demais coisas. A palavra dele mesmo diz, olha, ele estabelece prioridades e diz, olha, busque a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí ele está estabelecendo uma prioridade. Não é assim, busque o conhecimento secular, a faculdade com todas as suas forças. Não é isso. Busque trabalhar com todas as suas forças. Não, ele busque a mim com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E é aí que a gente vai conseguir a nossa organização espiritual. Não é? Como o pastor Timóteo falou na terça-feira do acampamento, que alguns médicos chamam crianças muito fora da linha de desorganizadas, né? Desorganizadas. É um pensamento desorganizado. Pois o Senhor vai organizar teu pensamento mesmo, quando você visitar as tendas do encontro. A ideia é que quantas vezes tu está na tenda de encontro e quantas vezes tu está na arraial, né? É um cotidiano. O cotidiano de Moisés era esse: ia para a tenda, voltava para o arraial, ficava no arraial, depois ia para a tenda. E a vida dele era tenda, arraial, arraial, tenda. Mas de outras pessoas era só arraial, 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 arraial. Arraial, 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 tenda. Arraial, 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 tenda. Era mais arraial do que tenda. E aí o que é que acontece? Falta de comunhão com Deus, falta de encontro com Deus, falta de direcionamento de Deus, falta de tratamento de Deus. E aí depois você vai e diz, o que é que aconteceu comigo? Por que é que isso está acontecendo comigo? E eu lhe pergunto, será que você não está muito no arraial, não? E esquece de ir para a tenda do Senhor. Já fez sua tenda do encontro?
Porque o acampamento é uma grande tenda do encontro, até literalmente, né? O de 2019 foi uma grande tenda. Mas na nossa casa a gente precisa aprender a fazer as nossas tendas do encontro. A buscar verdadeiramente a Deus no nosso lugar secreto. Jesus disse que nós não devemos... Ele não se agrada tanto de orações aqui, públicas, mas ele ouve as orações de quem faz lá no seu quarto, no lugar secreto. Sabe? Onde ninguém vê, onde você não precisa dizer palavras bonitas, onde as lágrimas caem, onde você fala com o Senhor sinceramente. Amém? É nesse lugar. Essa é a tenda do encontro. Amém? Essa é a busca da presença de Deus. Amém? Então, no versículo 15, Moisés diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 3, 33, 15. Pedro disse isso para Jesus, algo parecido. Ele disse: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna, eu vou ficar contigo. Eu quero ficar perto do Senhor. Não quero ficar longe da tua presença. E aí, muitas coisas nos distanciam da presença de Deus, né? Pouco a pouco. E eu estava conversando com a Juliene. Até eu já trouxe uma palavra sobre isso. As manifestações do diabo. E às vezes ele vem como leão, porque a palavra diz que ele é como um leão que ruge ao nosso redor. Mas também, às vezes, ele vem como serpente. Eu acho que eu dei essa palavra no detox. Não foi? E aí, qual o mais perigoso, a serpente ou o leão? Depende, né? Alguns dizem a serpente, alguns dizem o leão. Mas o leão é aparente, sabe? Quando a gente vai expelir demônio, e o demônio não quer sair, e a gente vai orar em nome de Jesus, o que ele faz às vezes? Ele grita, ele ruge. É o que ele pode fazer, né, irmão Toninho? É o que ele pode fazer. Mas você continua orando, aí ele vai caindo, aí amarrando, vai embora. O leão vai embora. Você orando em nome de Jesus. Mas ele é aparente, e você sabe que em nome de Jesus é mais poderoso, e você vai vencer esse leãozinho aí, que é essa forma de Satanás. Mas tem outra forma, que é a da serpente. E aí esse é um problema, porque a serpente, ela age sorrateiramente. E aí você não vê. Quando você percebe, ela já está lá. Porque ela vem devagar, ela vem sorrateiramente. E aí tem a hora que ela vai e dá o bote. E assim acontece na nossa vida. O Satanás, o inimigo, tentando nos tirar da presença de Deus. E ele pode usar várias coisas. Eu não sou uma pessoa que espiritualizo tudo. E eu não gosto de culpar o diabo de tudo. Porque nós temos outros inimigos. Nós mesmos, o mundo. Mas ele tem muita culpa, sim. E ele utiliza outras coisas. Ele utiliza pessoas para lhe lançar palavras que tiram a tua fé, te trazem incredulidade. Ele utiliza pessoas também para te tirar da presença de Deus, certo? E tá bom. Existe inimigo dentro de você, que é você mesmo. Às vezes o que te distancia da presença de Deus é seu próprio orgulho, a sua própria soberba. Né? Aquele general, né, que tinha lepra, veio pedir ao Senhor, por meio do profeta, a bênção dele, a cura, e ele já veio tudo planejado. Eu vou lá, eu peço, ele vai me curar, porque o Senhor está ao meu serviço. Né? Só que o Senhor provou que não é o Senhor que estava ao serviço do general. Ele disse: olha, se você quiser ser curado, você tem que ir naquele rio, e você vai mergulhar 7 vezes. E quem sabe, depois da 7ª vez, você será curado. Aí ele sai com raiva, orgulhoso. Não, eu não vou prestar esse papel. Não. Aí a turma vai falando com ele, vai amansando ele, o bichinho. E aí ele vai perceber que ele precisava mergulhar mesmo. E ele vai para o rio e começa a mergulhar. E a cada mergulho o Senhor vai tratando algo na vida dele. Ele vai mergulhando, e depois do 7º mergulho ele volta curado. Não só fisicamente. E às vezes o Senhor faz isso com a nossa vida.
E o orgulho nos impede de chegar perto da presença de Deus. E outras pessoas, por orgulho, não chegam à presença de Deus, nem vão ao Senhor e não são curadas pelo Senhor, porque simplesmente são orgulhosos e acabou. E o orgulho nos distancia da presença de Deus. Aí outra coisa que pode te distanciar da presença de Deus obviamente, é o pecado. Ele usa isso, depois de um acampamento excelente como esse, a presença de Deus, aí vem uma investida do diabo, ou então vem a sua própria carne, e você começa a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E aí, obviamente, entristece o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo na tua vida. E você sai da presença de Deus, sai da tenda do encontro, vai lá para o arraial, porque lá no arraial é bom para pecar. Aí você vai lá pecar. E vai fazer o que a sua carne quer, o que o diabo quer. E aí você acaba saindo da presença de Deus. Isso te torna distante de Deus. Mas tem outra também, uma quarta coisa que são as distrações. Elas não são erradas. Não são erradas. Às vezes é um filme, às vezes é esporte, geralmente é um exagero seu. A coisa que você faz não é errada. Ir ao cinema, mas são coisas que você vai enchendo a sua vida de arraial, de arraial, de arraial, de arraial, e esquece de visitar a tenda do encontro e receber essa renovação que vem dele, para trocar o que a turma tem colocado na tua memória, na tua mente, e esquecer de renovar a tua mente. Amém? Amém. Você está entendendo? Coisas que te levam para longe da presença. Mas o que é que te leva para perto da presença? O que é que te leva para a presença? E aí, aí daria um seminário, né? Mas eu queria só tirar lições de Moisés e de Josué. Porque Moisés começou a aprender a importância da presença de Deus. Ao longo da história dele com o Senhor, trabalhando para o Senhor, na vida dele, ele começou a perceber que uma coisa é Moisés sem presença e outra coisa é Moisés com presença. Por quê? Moisés sem presença era aquele Moisés que tentou resolver uma história lá do povo dele com as próprias mãos dele. E aí teve que fugir. Moisés sem presença, aquele Moisés que trabalhou 40 anos, 40 anos. Constituiu família. Mas Moisés sem presença era aquele Moisés somente no cotidiano simples da sua vida terrena. Esse é Moisés sem presença. Esse é Ricardo sem presença, Adriano sem presença, seria João Vitor sem presença. Mas o Senhor quer algo diferente, é Moisés com presença, é Ricardo com presença, Adriano com presença, João Vitor com presença, pastor Timóteo com presença. Moisés com presença era outra pessoa, e ele percebeu isso, pastor Walter. Ele disse: Senhor Deus, sem a tua presença eu não vou não. Porque eu entendi que a tua presença é algo importantíssimo na minha vida, na vida desse povo. E quando é que ele começou a aprender isso? Quando ele estava lá trabalhando, no dia a dia dele, e uma sarça começou a arder. Cristiano, ó, fogo. E ele, rapaz, não está consumindo não. E o negócio está pegando fogo e não está. Rapaz, isso é maravilhoso, eu vou lá. Foi lá. Aí quando perceberam a manifestação da presença de Deus. Sabe, quando você vai a um culto, despretensiosamente, só passeando, e aí você vê a manifestação da presença de Deus e percebe que é algo especial, ali há presença de Deus. Moisés começou a perceber a presença de Deus. E aí ele percebeu que existiam coisas especiais na presença de Deus. Primeira coisa foi pregada pelo pastor Deiris lá, sobre as sandálias. Jesus disse: olha, Moisés, antes da gente conversar, o papo aqui vai ser longo, mas primeiro, vamos lá, vamos tirar aqui as sandálias dos pés. Aqui é um lugar santo. Você não está em qualquer lugar, você está na minha presença, vamos tirar. E aí, é um lugar de santidade, é um lugar onde você está em comunhão com Deus e comunhão onde Ele está, sem nenhum impedimento. Sem nenhum impedimento, sem sandália. É você e o Senhor, pertinho, em santidade. Amém? Presença é lugar de santidade. Ele diz: tira as sandálias. E você vê também que é lugar de maravilhas. Porque Moisés disse assim: irei para lá, versículo 3, para ver essa grande maravilha.
a sarça com fogo e não se consumia. E quantas pessoas chegaram até Jesus e perceberam que existiam milagres e maravilhas? E o povo de Israel também percebeu que existiam maravilhas manifestadas simplesmente pela presença do Senhor na vida deles. Abrir mar vermelho, maná, Jesus acalmou tempestade, maravilhas e milagres, o Senhor curando, o Senhor libertando. A presença do Senhor é lugar de santidade? É, mas também é lugar de milagres e maravilhas. É lugar de revelação, porque pela primeira vez o Senhor foi se revelando a Moisés, e ele começou a dizer: eu não sou um Deus, você não está falando com o Deus do faraó, você não está falando com Deus de outros povos, você está falando do Deus do teu pai. Sabe o Deus do teu pai? Sou eu. E aí começou um momento de revelação, um momento onde Deus entrega segredos na tenda do encontro. Aquele espaço ali virou uma tenda de encontro, aquele espaço virou o espaço de presença de Deus. E Moisés começou a aprender as primeiras lições sobre presença de Deus. E a coisa foi passando, E aí ele começou a andar com Deus, e aí ele conversou com Deus, fez o trato com Deus, tá bom, Deus. E ele deu desculpas lá, mas o Senhor foi dizendo: olha, eu vou estar contigo. Mas teve um momento, nessa conversa, ele diz, Moisés pergunta a ele: olha, Senhor Deus, como é que eu vou lá e vou te dizer, e como é que vai ser? Como é que teu nome, e como é que as pessoas vão acreditar? Aí o Senhor disse assim para ele: não importa se as pessoas vão acreditar em você, Moisés. O que importa é que eu estarei com você. Eu estarei com você. É a minha presença na sua vida. Isso é o que importa. Não importa, às vezes a gente vai evangelizar, né? Turma do evangelismo. Às vezes pode ter fica encabulado. Será que a pessoa vai acreditar? Não importa. O Senhor está na tua vida e o Senhor vai te guiar, o Senhor vai guiar as tuas palavras, o teu coração para chegar até a vida dela. Amém? Amém. Lugar de revelação. E é o lugar onde o Senhor ensina-nos que a presença dele na nossa vida é o que vale a pena, é o que faz sentido e é o que é o mais especial, o que é o mais importante. Amém? E aí Moisés começou a andar com Deus. E aí ele descobre mais lições sobre a presença de Deus. E ele chega para Faraó, e o Faraó não acredita, obviamente. E aí ele começa aquela briga. E aí descobre que a presença de Deus não é somente santidade, revelação, mas é poder de Deus. E o Senhor começa a agir com milagres, maravilhas, e vem com aquelas pragas, e ela vai quebrando o coração de Faraó, dos egípcios, com aquelas pragas. Ele vai quebrando camadas, vai quebrando, e Moisés descobrindo quem é Deus também, o povo de Israel também. E aí são libertos e vão para o deserto. Aí começam a perceber que a presença de Deus não é só santidade, não é só milagres, maravilhas, é revelação, mas também é direção de Deus. Então o Senhor começa a guiar aquele povo por meio da nuvem. E a nuvem guia aquele povo de dia e a coluna de fogo à noite. E você descobre que presença de Deus é direção. Sabe, meu irmão, você pode aplicar cada princípio desse da presença de Deus na sua vida. Quando você vai para a tua tenda do encontro, quando você vai para o teu lugar secreto, você descobre que lá você encontra direção de Deus. Você encontra um caminho de Deus. Senhor Deus, o que eu vou fazer? Ir para cá, ir para a direita ou para a esquerda? Ele vai te dizer, para a direita. E ele fala fortemente ao teu coração. Ou então você olha aqui, vai para a sua igreja, ou vai para outro lugar, o Senhor usa uma pessoa e fala. A pessoa nem sabia. Ela nem sabe do que se trata, ele vai e fala. Não é isso que acontece? Direção de Deus, que vem da presença de Deus. Poder de Deus. E aí o povo também descobre, Moisés, que a presença de Deus também é proteção. A presença de Deus também é provisão. E o Senhor manda o maná. Manda
aquele sustento diário de alimento para aquelas pessoas no deserto. E às vezes a gente está preocupado no nosso dia a dia com o que eu vou comer, como é que eu vou me alimentar, como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser 2020. E nós percebemos que só nós precisamos apenas buscar a presença de Deus, buscar esse lugar de encontro com Deus, porque nesse lugar o Senhor vai te revelar, se revelar como um Deus de provisão. Glória a Deus. Como um Deus que te protege, mas também um Deus que provê. Sabe, o Deus revelado no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Mas para você nada te faltar, Ele precisa ser o seu pastor. Entende isso? A ligação? Porque quando você sai do pastoreio do Senhor, o pastor não pode mais conduzir a parte verdejante, não pode mais conduzir as águas, porque a ovelha fugiu. A ovelha fugiu. Saiu da presença de Deus. Sabe quando aquele filho pródigo sai da casa do pai? O pai não pode mais dar alimento para ele, não pode mais dar a direção para ele, não pode mais dar a atenção e nem pode ensiná-lo todos os dias, porque aquele homem saiu, já estou pronto, eu só preciso do teu dinheiro, a minha parte da herança, que eu vou cuidar da minha vida. Sabendo ele, achando ele que era capaz disso. E que ele conseguiu mesmo foi gastar todo o dinheiro e quase morrer. E as pessoas lá fora não tinham amor e nem tem amor hoje. O mundão lá fora não é alimentado pelo Senhor. O mundão lá fora, ele tem um próprio sistema, um sistema maligno. A gente sabe disso. Pessoas egoístas, pessoas que pensam nelas. E a gente entende que lugar bom é na presença de Deus. Lugar bom é na casa do Pai. Lugar bom é escondido no esconderijo do Altíssimo. Lugar bom é estando constantemente visitando a tenda do encontro, saindo do arraial, tenda do encontro. Volta para o arraial, mas tenda do encontro. Nunca deixe de visitar a sua tenda do encontro. Nunca deixe de buscar a presença de Deus, porque sem ela você não verá a providência de Deus. Você pode ver outras providências. Tem gente que consegue tirando do outro. Pessoas que sobem em cima de outras pessoas para conseguir um melhor emprego, uma melhor coisa. Né? Gente que tira, rouba do outro. Aí ele consegue subir, mas é do modo dele, dentro do sistema maligno. Mas o Senhor, Ele te provê e te protege dentro do sistema de amor dele. Sabe? Debaixo das asas dele. É nesse ambiente de proteção, de providência, de presença, onde você encontra esse Deus de provisão e de providência. Amém? Mas como buscar a presença de Deus? A Juliene, para terminar, tá? Ela começou a louvar aqui, depois ela começou a falar sobre a gente buscar o Espírito Santo. Uma responsabilidade que vem da igreja, responsabilidade que vem de nós. Porque o Senhor, Ele já está aqui e quer abençoar, mas muitas vezes você precisa, como a Alana ministrou um dia desse, sobre abrir o teu coração. Abra as portas. Receba a presença de Deus. Porque às vezes o Senhor está na porta. Como está escrito em Apocalipse. Eu estou à porta e bato, mas só quem ouvir a minha voz e abrir a porta é que eu entro. E aí eu vou jantar com ele, eu vou tomar café com ele, eu vou conversar com ele, eu vou entrar naquela casa, vou mudar as coisas de lugar. Não é isso? É isso que acontece, mas eu preciso primeiro abrir, buscar a presença. E eu queria só colocar, para finalizar, e trazer a você uma atenção especial para a vida de Josué. Josué. No 11, uma coisa muito bonita. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, seu auxiliar, filho de Num, não se apartava da tenda. Sabe? Onde Moisés ia, Josué ia. Onde Moisés ia, Josué ia. Um discípulo. Uma espécie de discípulo. E isso permitiu que Josué visse as maravilhas que o Senhor estava revelando a Moisés. Permitiu que Josué aprendesse como se relacionar com o Senhor. Moisés estava se relacionando com o Senhor. Josué começou a ver as coisas.
E ele começou a se preparar de tal maneira que quando Moisés acabou sua missão, quem foi o sucessor? Josué. Josué. Por quê? Porque ele já havia e já estava buscando a presença de Deus, assim como Moisés estava buscando, estava aprendendo a buscar a presença, estava entendendo a presença. E assim como Moisés foi agente de fé e de mudança com o povo, abriu o Mar Vermelho, Josué também. Rio Jordão, não foi? O Jordão também não foi aberto para o povo passar? Não foi? O rio parou. Josué, ele é o discípulo e nós precisamos aprender a sermos como Josué. Primeiro, no serviço, que ele servia a Moisés. Tudo que Moisés precisava, ele estava lá. Bora lá, vamos lá. Ele era auxiliar de Moisés, e aqui nessa versão diz seu servidor. Então nós precisamos aprender a chegar junto, né? Algumas pessoas chegam perto da Dona Linda, às vezes eu vejo orando mais, buscando mais com mais fé, porque a Dona Linda tem um dom da fé, e tem um serviço de oração, tem um ministério de oração, e as pessoas vão chegando perto, vão aprendendo, vão sendo equipadas e preparadas nesse ministério. As pessoas chegam certo perto do pastor Walter também, começam a ter mais conhecimento, começam a ser lapidadas pelo Senhor, mesmo por um simples serviço. Às vezes você vai lá, né, só servir no acampamento, servir aqui, né, cadeira, ajeitar, mas você começa a receber coisas de Deus. Coisas de Deus. Deus vai te preparando, e vai te preparando, vai te preparando por meio do teu serviço, né? Lembram quem nunca, né, assistiu o Karate Kid e o chefe lá começou o mestre Miyagi, né? Só a fazer, rapaz, faça isso, tem um bocado de carro aqui, vai lavar um bocado de coisa. Assistam a versão raiz, viu? Negócio de a versão mais nova não, certo? Você vai ver a diferença. E aí o rapazinho começou a ilustrar os carros, ilustrar paredes e tal, depois cansou. Quando é que eu vou aprender a lutar? E aí ele ia embora já, quando o seu Miyagi começou a aplicar alguns golpes. E ele, por causa do simples serviço que ele estava fazendo, ele já sabia. Era desse jeito? Sim, ele estava limpando a cerca, tá? E aí era um golpe, na verdade ele estava ensinando a aplicar e se defender de golpes. E quem sabe o Senhor está te ensinando a ter paciência com o irmão. Às vezes o Senhor te coloca diante de pessoas impacientes para você ter paciência. Não é isso? É verdade. O Senhor vai lapidando. E você nem pensa, Senhor Deus, eu desisto. Aí o Senhor Deus, parecido com o seu Miyagi, aí começa a mostrar que você está preparado. Você está se preparando. Porque você está buscando a presença dele no serviço. E por último, meus irmãos, é a proximidade. Nós em uma pregação anterior, em outro ano, a gente falou sobre uma mensagem chamada Suficientemente Perto, que existiam níveis de proximidade. A gente sabe que existem níveis de proximidade, né? Se você for ver no sistema solar, existem vários planetas rodeando o Sol, não é isso? Cada um mais perto ou mais longe. Mas os que estão mais longe, eles são super frios e não têm vida. Mas a Terra está está numa distância ideal do Senhor, onde ela consegue gerar vida. E é essa distância que nós precisamos encontrar do nosso Sol da justiça. A distância que nos gera vida. Porque quando a minha vida é um gelo, como Plutão, é porque eu não estou na distância certa do Senhor. É porque eu não estou visitando a tenda do encontro como eu deveria visitar. Eu estou só no arraial, só no arraial, só no arraial, só no arraial. E eu estou ficando gelado. Porque muitas pessoas não recebem a palavra de Deus de pronto, assim, porque elas estão geladas por quebrar camadas. Quebrar corações de pedra. E elas precisam ir chegando perto desse calor que vem do Senhor Jesus.
Calor, o fogo que vem do Espírito Santo, como nós cantamos aqui, que ora ele vem com vento, ora ele vem com um óleo nos ungindo, mas ora ele vem com fogo, que traz um calor e que gera vida. Amém? Proximidade. E aí a gente falou nessa palavra que existe a multidão, existem os discípulos. Quem estava na multidão, ela via de longe Jesus como aquele povo que olhava Moisés da sua tenda, e aquele povo olhava de longe, e Moisés entrava na tenda do encontro, e aquele povo estava de longe. A multidão é esse pessoal que vê de longe, mas não está perto. E a maioria das parábolas que Jesus contava, não era possível decifrar ou entender. Só quem estava perto. Quem estava perto, aí perguntava a Jesus, o que é que o senhor queria dizer com aquilo? Aí ele dizia, olha, aquilo que eu falei é isso, aquilo, outro. E aí isso aconteceu, por exemplo, com a parábola do semeador. E para a multidão, quem estava longe, quem estava perto, ele contou a parábola. Mas só para os discípulos, ele contou o significado da parábola. Então, muitas vezes, só quando você vai na tenda do encontro, o Senhor conta algumas coisas que você não sabe. Segredos que ele não contou ainda a ninguém. Paulo recebeu muitos segredos do Senhor que ele nem poderia nem contar para as pessoas. Nas suas tendas de encontro. Nas suas buscas na presença de Deus. O fato é que é necessário que a gente chegue no nível de proximidade que gere vida e que gere revelação. Amém? Se a gente não está sendo revelado, a gente está precisando chegar mais perto. Né? Como diz aquela música, mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Sabe, às vezes a gente não se espanta com o peso da glória porque a gente não está mais perto, a gente está mais longe. E o Senhor precisa que a gente chegue mais perto. E até aí, e nessa palavra eu falo também sobre conjuntos dentro dos discípulos que o Senhor levava para coisas especiais. Dentro dos 12 ele pegava 3 e levava lá para o Monte da Transfiguração. Não foram todos os discípulos que viram Jesus em glória, daquela forma, no Monte da Transfiguração, e nem ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado. Não foram todos os discípulos. Algumas curas o Senhor levava 3. Aí curava. Jardim Getsemane também. E aí o Senhor pega discípulos que estão mais perto ainda para viver experiências espirituais que os outros não viveram. Então, onde é que você quer estar? Na multidão, no grupo dos 12 ou no grupo dos 3? Mas, pastor Walter, naquela época eu não havia falado, talvez, eu não lembro, mas tem um discípulo que ele atingiu um nível de proximidade que ele conseguiu ouvir o coração de Deus. João. Diz a palavra que ele tinha um nível de intimidade com o Senhor Jesus, que ele reclinava o seu peito, a sua cabeça nos peitos de Jesus. Aquele nível de amizade, de companheirismo. E reclinado a cabeça no peito de Jesus, ele conseguiu ouvir o coração de Jesus. Aí você entende isso? É você entrar no nível de intimidade, de alinhamento. Você entender o coração de Deus. Ah, mas entender a Deus? Não, ele se revela no que nós podemos entender. O que nós não podemos entender, ele também não revela. Ele diz, na minha palavra eu não revelo todas as coisas. Mas o que eu puder, eu vou revelar. Mas ele só revela aqueles que chegam perto. Isaías 55 fala, ó, meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. E os nossos menores. Então, se nós não nos encontrarmos com ele na tenda do encontro, se nós não chegarmos perto dele, se nós não escutarmos o seu coração, nossos caminhos continuarão sendo os menores. Nossos pensamentos continuarão sendo os menores. Sabe? O rumo da nossa família vai ser o que a gente entender que é. E não o plano de Deus para a tua família. O rumo da tua vida pessoal vai ser do jeito que você quiser. E não o plano de Deus, os pensamentos e os caminhos de Deus sobre a tua vida pessoal. Você precisa chegar no nível de proximidade que você receba do Senhor as revelações.
Aí você começa a entender, falando de caminhos. O Senhor Deus tem os caminhos mais elevados, os nossos menos. Mas Ele, nos nossos caminhos menos elevados, Ele cria novos caminhos. Aí daí, a história do Waymaker, caminho no deserto. O povo de Israel nunca imaginou que ia fugir por ali, pelo deserto. Mas o Senhor, no deserto, Ele cria caminhos. No deserto da sua vida, Ele cria novos caminhos. Que te levam a mananciais. São novos caminhos que Ele cria. Aí você começa a entender os versos daquela canção. Waymaker, que é o criador de caminhos. O Promise Keeper, né, que é aquele que guarda a promessa. Ele te deu uma promessa, Ele vai guardar e vai te entregar. Amém? E tem outro, é o que fabrica milagres, né? Miracle, eu sou... Cadê o Ricardo? Miracle Worker. Aquele que realiza milagres na sua vida. A presença de Deus é tudo isso. E a gente começa a entender isso. Amém? E luz na escuridão. Como é que morte? Eita, vai. Luz na escuridão. E ele começa a jogar luz onde era escuridão, você não entendia. E aí começa a jogar luz e você entender as coisas como realmente são. Não é como o mundo diz que é, não é como o outro diz que é, mas como Deus está dizendo que é. Às vezes você joga uma luz aqui, você pode botar a luz azul e a mina veio de branco, ela fica azul. Mas só quando vem a luz branca, né? Quando você vê realmente que ela não estava na cor que você pensava que ela estava. Deus joga luz e começa a te dar discernimento para as coisas. Amém? Você pode ficar de pé. Mas assim, fica muito abstrato. Eu não vou fabricar uma tenda, eu vou comprar uma barraca ali no Extra, vou botar no quintal lá de casa, na varanda, e vou entrar lá. O que é isso hoje? O que é viver a presença de Cristo hoje? O Senhor tem a presença dele para você. A presença de Deus não é um lugar. Ele não é um lugar, ele é uma condição, é um estado onde você fica cheio da presença quando você está hoje, nos tempos de hoje, cheio do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Cheios do Espírito Santo. O povo de Israel estava cheio da presença de Deus e muitas coisas aconteceram. Mas os discípulos, cheios da presença de Deus, eles curaram doentes. Cheios da presença de Deus, os discípulos fizeram milagres, mesmo fora do templo. Pedro, fora do templo, ao entrar, antes de entrar naquela porta, a porta do templo, fez um milagre. O homem se levantou, saiu pulando, porque Pedro estava cheio do Espírito. O templo não era o lugar, era a presença de Deus, era manifestada pela vida dos discípulos por meio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, buscar estar cheio do Espírito, entender a importância da presença de Deus, entender não somente a importância, mas buscar essa presença, buscar a tenda do encontro, buscar o que vem de lá e começar a notar as características que nós colocamos aqui, que a presença de Deus é santidade, a presença de Deus, na presença de Deus você vê milagres, na presença de Deus você encontra a luz, a discernimento, você encontra a direção, mas é só na presença de Deus, é só quando você busca, só quando você realmente anseia e busca a presença de Deus, como a Juliane ministrou. Amém? Deus abençoe a igreja.